Olá, saudações literárias. Eu sou Marcos Vinícius Gasques, estou aqui com Caio Peroni, professor, e foi ele que trouxe o tema sobre o qual a gente vai conversar hoje, que foi levado por seus alunos à sala de aula. Exatamente. Né? Que é a delicada, tênue fronteira entre ficção e não ficção. Bem tênue. A rapaziada tem essa dúvida. Como é que é isso? Eu tive a oportunidade de dar uma aula sobre o tema numa escola que eu trabalhei, e a grande pergunta, né? Como é que eu sei se o que eu estou lendo é ficção e não ficção? Claro que o vídeo vai propor algumas respostas, mas para começar, a ficção é aquilo que um autor criou, dramatizou, e a não ficção é um relato fiel da realidade. Né? Não só sobre a realidade, porque a ficção também faz isso, fala sobre a realidade, mas é da própria realidade. É uma foto, sem retoques. Né? Exato. O Photoshop seria a ficção. Certo. Né? Uma foto sem trabalho, sem edição nenhuma, é a não ficção. A não ficção. Exato. Então acho que alguns exemplos de autores... Você pode citar uns autores, acho que fica... Então na ficção temos o grande Stephen King. O bom, né? O excelente Stephen King. Tá bom. Você sabia que eu ia dar esse exemplo? Pode ser. Temos o Bram Stoker, criador do Drácula, Machado de Assis, José Saramago, Conan Doyle, que a gente já falou dele aqui no canal. E a não ficção, a gente pode pegar os filósofos, né? Aristóteles, Schopenhauer, Charles Darwin, Freud, que são pessoas que não... Pelo menos a maioria das obras não são criações, não há personagens, são estudos. Mas você falou do Charles Darwin, ele viajou um período grande a bordo do Beagle. Exato. Fez aquela jornada clássica, passou por Galápagos e de volta à casa dele, ele parou para refletir sobre todo aquele material que coletou e nos entregou a teoria da evolução das espécies. Aquilo é uma visão Charles Darwin. Sim. E qual é aí a distinção entre o que ele viu, o que ele fotografou, documentando, e o que ele nos entregou? Então, todo autor interpreta a realidade de algum modo, tanto de ficção quanto de não ficção. Qual é a diferença entre, por exemplo, A Origem das Espécies, que é o livro do Darwin, e Ensaio sobre a Cegueira, que é o livro do Saramago? É que no Ensaio sobre a Cegueira, que é uma interpretação da realidade, o Saramago colocou personagens, colocou uma trama, colocou diálogos, cenários que não necessariamente são reais, tanto que o país não tem nem nome, as pessoas não têm nome. E o Darwin não. O Darwin não colocou personagens, não colocou cenários fictícios, não colocou uma trama. É o relato do que ele viu. Então, todo mundo interpreta. O modo como você coloca aquilo no papel é o que vai definir. Se A Origem das Espécies tivesse um personagem, um narrador, um diálogo, seria ficção, por mais que aquilo fosse calcado em descobertas científicas. É o caso do Sartre, por exemplo. Ele era filósofo. Escreveu A Náusea. Que é um romance. Ficção, exatamente. Né? Ele tinha muita coisa escrita em não ficção, e A Náusea traz muitas ideias dele filosóficas, mas é um romance. Tem diálogo, tem personagem, portanto é ficção também. Então, Caio, eu trouxe um livro aqui, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu ia falar pela escuridão, porque é a ciência vista como uma vela no escuro. Exatamente. Mas aqui o Carl Sagan, excelente escritor, ele soube como poucos traduzir numa linguagem acessível temas da ciência que são fascinantes. Isso aqui é um livro de cabeceira, Caio. Mas aqui é a visão Carl Sagan de fatos científicos. Né? Exatamente. E como é que essa edição dele interfere no conceito de ser ficção, não ficção? Não, o que interfere é o modo como ele coloca a interpretação por escrito. Então, eu não li esse livro, mas eu imagino que não haja personagens, não haja um diálogo, não haja um narrador falando então Marcos pensou, assustado. Não. É uma escrita bem objetiva a respeito da interpretação dele. É isso que define. Se a gente for fazer um paralelo com o cinema, Caio, a gente poderia falar que a não ficção seria o documentário. Exatamente. E a ficção seria um filme, um tema livre, uma longa-metragem, ainda que baseado em fatos reais. Sim. Baseado em fatos reais.
A gente tem um exemplo brasileiro, inclusive, que é acho que o público lembra de uma maneira geral, que é aquele sequestro no Rio de Janeiro do ônibus 174. Assim, história trágica, né? Trágica, e até hoje faz parte, né, do imaginário aí. Nós temos o documentário Ônibus 174 do Zé Padilha, diretor do Tropa de Elite. Por que ele é um documentário? Porque ele traz as imagens reais do sequestro, né, da mídia, ele traz as entrevistas dos envolvidos, e ele não traz nenhum tipo de dramatização. Não há um ator que interpreta um personagem. 100% real. Documentado, real. Já o filme do Bruno Barreto, se eu não me engano é do Bruno Barreto, Última Parada 174, ele é ficção, ele é baseado num fato real, mas ele traz atores interpretando personagens, ele traz ângulos de câmera definidos para contar uma história. Ele Já não traz aplicando as técnicas de cinema. de contação Não, de história, certo. né? Como é que esse ângulo vai fazer esse personagem parecer maior ou menor, ou mais obscuro. Então ele é ficção, mas a ficção pode se basear em fatos reais. Agora, aquilo que há situações em que ninguém, por exemplo, tem acesso a um momento mais sigiloso de um julgamento. Sim. Se você coloca um narrador nesse momento, você está fazendo ficção, ainda que seja muito fiel ao que foi relatado. Né? Eu estou, inclusive, fascinado por uma série estou acompanhando pela Netflix, mas ela é da Fox ou da FX, eu não me lembro agora, que é o American Crime Story. A história do O.J. Simpson, do né? julgamento tanto que o subtítulo é O Povo versus O.J. Simpson, né? São 10 episódios que relatam o julgamento do O.J. Simpson pelo assassinato duplo. Então, muita coisa está documentada, inclusive por câmeras, né? O julgamento foi todo exibido na televisão. Mas, por exemplo, uma conversa da promotora com o assistente dela na sala da promotoria. Isso ninguém teve acesso. Não tem registro, né? Ninguém estava lá registrando uma conversa casual, uma piadinha e tal. Só que, para tornar aquele personagem um pouco mais humano, você vai incluir um momento de humor. Só que como não está registrado, o que o roteirista tem que fazer? Ele tem que criar. Então, aí já é um sinal de que aquilo é ficção. Há uma criação envolvida. Ainda que a história seja totalmente real. Tem uma dramatização. Então, você não vê o O.J. Simpson. Você vê o Cuba Gooding Jr. interpretando o O.J. Simpson. Né? Você não vê a Marcia Clark. Você vê a Sarah Paulson interpretando a Marcia Clark. Isso tudo mostra que é ficção. O que muita gente não aceita é que, mas se é ficção, então não pode contar uma história real. Pode. Toda ficção, em maior ou menor grau, é baseada em coisas que existem. Harry Potter, né? O Dementador existe? O Dementador não existe, mas ele é uma metáfora para a depressão, que é muito real. É muito real. Então, a ficção pode contar uma coisa que aconteceu. Depende do modo como aquilo vai ser contado. Não é o que é contado, é o modo, né? O caminho que você leva para contar aquela história. Dependendo do caminho, você vai estar produzindo uma ficção ou uma não ficção. Nesse caso do julgamento do O.J. Simpson, a gente tem essa dramatização na série, muito bem feita na série, e tem um livro. A série é baseada num livro que chama O Povo contra O.J. Simpson, que ele foi escrito por um jornalista que estava na primeira fileira ali do tribunal, acompanhou o julgamento do começo ao fim. E esse livro é não ficção. Na verdade, ele faz parte de um subgênero da literatura, que é o jornalismo literário. Que eu tenho para mim assim, o jornalismo literário é a fronteira entre não ficção e ficção elevada à 10ª potência. Bom, você está falando num tema aqui, a gente tem que mostrar, clássico, né? A Sangue Frio, Truman Capote. É um clássico. Pessoal, estou mostrando aqui edições antigas, né? Mas elas são da minha biblioteca pessoal. Então, claro que hoje você vai encontrar esses livros no sebo, mas existem edições atuais. Esse livro acabou de ser reeditado. Acabou de ser reeditado, tem uma edição muito boa da Companhia das Letras, do Mundo Assombrado pelos Demônios. E não é mais essa capa, né? É uma edição econômica, porém é o mesmo conteúdo, que é muito bom. Agora,
A Sangue Frio. Esse também é uma fronteira, porque ele... Eu diria que ele está na fronteira. Na fronteira. Inaugurou o chamado jornalismo literário. Exato. O que o Capote fez? Um jornalista extremamente talentoso, revolucionando a linguagem do jornalismo. Ele ouviu falar de um crime brutal nos Estados Unidos, ele foi até lá e durante anos acompanhou todo o desenrolar da investigação, o julgamento. Não vou falar mais, né? Embora é uma obra excepcional, mas ele transforma quase que num romance. Você tem falas, né? Você tem diálogos, você tem o que aconteceu antes com os criminosos, com as vítimas. Mas é tudo real, porque isso aqui é o resumo de 6.000 páginas que ele fez de anotações, né? E ficou nessa fronteira. Né? Eu interpreto o jornalismo literário como exatamente a ponte, né, que liga ficção com não ficção. Não há como definir. Né? São 6.000 páginas de pesquisa para acabar num romance que vai fazer jus a essa pesquisa. Né? Não aparece nenhum dragão no meio do... Não. Então... tá na fronteira ali, né? Mas mesmo que apareça um dragão, não é o caso. Mas você cita o Harry Potter. Sim. Né? O exemplo do Dementador é muito bom. Não existe o Dementador, felizmente. Mas infelizmente existe a depressão. Exatamente. Né? Então a autora é muito feliz com algumas coisas que ela cria ali, tanto que ela... Não é à toa, aquele livro tem várias camadas, pode se ler como uma aventura infanto-juvenil e pode se ler como um bom entretenimento. Aí entra um elemento que é uma das diferenças fundamentais entre ficção e não ficção, que é a verossimilhança. Aristóteles fala disso na Poética. A ficção ela não precisa ser real, ela precisa ser verossímil. Ela precisa falar sobre coisas que existem. Ela precisa se ligar à realidade de algum modo. Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Então, o caso do Dementador Harry Potter é verossímil. Né? Talvez não no sentido de você pegar um pedaço de madeira, falar uma palavra em latim e sair de lá um feitiço. Mas em outros elementos A questão... Harry Potter fala muito sobre adolescência. Fala muito de bullying. Fala muito de bullying, fala de coragem, fala de amizade. Isso tudo existe no mundo. Isso é real. E pegando, por exemplo, 300, que é um filme baseado numa HQ, baseado num outro filme, baseado numa batalha entre gregos e persas. O filme do Zack Snyder, que é o último que lançou, ele é verossímil, ele só não é real, né? Ele fala de um episódio que aconteceu, mas você tem personagens ali que são meio impossíveis de existir, né? Então é a interpretação dele. A ficção precisa ser verossímil, ela precisa se conectar com coisas, como você disse, que façam sentido na realidade. Então, por exemplo, o autor fazer nevar no deserto do Atacama, onde nem chover chove, né? Se for num contexto de ficção científica, por exemplo, aí seria verossímil. Exato. A ficção, ela às vezes precisa tomar alguma liberdade para funcionar. Porque assim, quando você trabalha com não ficção, a história já está pronta. Basta você desvendá-la, mas você nunca vai... eu não acredito que o Capote tenha chegado assim e falado, não, mas se ele veio para essa casa, entra em contradição com o que ele fez. Não, porque é um ato humano, né? Ele não precisou criar nada. Quando você cria uma ficção, às vezes você precisa tomar algumas liberdades médicas, geográficas, enfim, para fazer a sua história funcionar. Sem aquela liberdade, sua história não vai funciona. Acontecer. Eu tenho um exemplo pessoal disso. Eu publiquei um livro em 2013 chamado Página, e lá eu tomo uma liberdade médica, né? E uma pessoa que leu me criticou e falou, isso aqui tá errado, isso aqui jamais seria desse jeito, e eu respondi, acredito que da maneira mais honesta que eu poderia ter respondido, que assim, eu sei que tá errado, mas se eu não tivesse feito assim, a minha história ia parar, não ia dar certo, eu não ia poder continuar. Então a ficção pode, desde que faça sentido. A liberdade precisa ser tomada com algum propósito. Senão fica niilismo ali, né? Fica uma coisa sem... Não, você perde a crença do leitor. Perde a credibilidade. Perde a credibilidade. Você pode inventar até dragões, desde que eles façam sentido na sua história. Mas olha, vou voltar aqui pro terreno. De novo, uma edição mais antiga.
mas essa obra excepcional do Graciliano Ramos, esses personagens não existem. Não existe. Esses personagens existem. A seca existe, né? A tragédia da seca, como ele retratou aqui. E como é nesse caso, Caio? Você fala da liberdade do autor. Ele criou pessoas fictícias e colocou numa história que é muito real. Sim, então, bastante. é ficção, é não ficção? É ficção. Como acontece aqui? É ficção porque lida com personagens, assim, o Fabiano talvez não exista, mas quantos Fabianos não existem até hoje nas secas do sertão. Então, assim, é muito calcado na realidade, mas ainda assim, ele lida com personagens, com dramatizações. Haja visto que ele destrincha o emocional de uma cadela, né? Baleia. A baleia, que é uma das personagens mais famosas da nossa literatura. Então, jamais seria não ficção, né? Ele fala o que a baleia pensa, o que a baleia sente. Então, num relato de não ficção sobre a seca, o máximo que você poderia falar do cachorro é do comportamento dele, né? Do peso, da cor, dos pelos e tal. Mas um cientista, vou escrever um relato não ficcional sobre a seca. Ele jamais ia falar, se preocupar sobre como... Não ia colocar as emoções de uma cadela, né? Dos humanos talvez sim, mas sempre por relato. Sim. Fala assim, o Fabiano falaria, estou me sentindo triste. Aí o autor ia poder colocar, o Fabiano se sentia triste. Mas o Vidas Secas é ficção, mas novamente, é uma ficção que fala muito sobre a realidade. Muito calcada na... É uma realidade até bastante... porque é um mito, né, cara? Essa ideia de que a ficção é absolutamente pura, né? Nada daquilo aconteceu. Muito daquilo, em algum momento, fez parte da vida do autor, né? Exatamente. Mesmo história de vampiro. Vampiro é real, né? Talvez ele não se queime no sol, mas existem pessoas que, inclusive, bebem sangue. Existem pessoas... O Drácula é baseado num homem que bebia sangue. Sim. E claro, aí o Bram Stoker fez o quê? Ele criou um monstro, uma criatura com base nisso, mas se você for ver, o Drácula existiu, né? Talvez porque a realidade às vezes seja muito cruel. Muito cruel, melhor você precisa revestir um pouco de ficção. Exatamente, mas toda ficção em alguma medida fala da realidade. Mas e dessa conversa, Caio, assim, entre ficção e não ficção, como é que é? Olha, o que você acaba lendo? Eu fico com os dois. Eu também, concordo integralmente com você. Fico com os dois, sem dúvida. Eu vou alternando um pouco de ficção. Exato. Um pouco de não ficção, um pouco de escapismo, um pouco de literatura mais densa. Mas tudo vale a pena ser lido. Exatamente. Esse é o nosso convite para vocês. Nossa dica. Boas leituras. Até uma próxima.